Hoje vamos mergulhar no tempo para contar a história dos primeiros imigrantes japoneses que vieram para o Brasil e contar o que isso representa para nós da UAM. Em 1908, a viagem começou no Porto de Kobe e terminou 52 dias depois no Porto de Santos, no litoral do sul de São Paulo. E foi assim que a história entre Brasil e Japão começou a se cruzar. Há exato 112 anos, numa manhã de muita neblina, chegava por aqui o Kassato Maru, um navio que trazia 165 famílias com 781 corajosos viajantes japoneses em busca de uma nova vida do outro lado do mundo. Você sabia que o Kassato Maru faz parte de uma herança histórica da UAM? Depois de algum tempo, o Kassato Maru foi transformado em um navio cargueiro e ainda voltou ao Brasil uma segunda vez, em 1917, transportando cargas e passageiros a serviço da Osaka Shosen Kaisha. Na época, a moça se chamava OSK, Osaka Shosen Kaisha, e tinha uma linha de transporte de passageiros ao redor do mundo, que fazia escala aqui no Brasil. Essa linha de transporte de passageiros depois passou a ser de transporte de cargas e, mais tarde, de contêineres. Como a UAM nasceu da fusão das divisões de transporte de contêineres da NYK, MOL e K-Line, a UAM também é descendente de toda essa história. Que nos traz bastante orgulho de saber que hoje a empresa que nós trabalhamos, a UAM, ela faz parte, né, também dessa história. O meu avô, até por uma história curiosa, né, ele veio do Japão ainda quando bebê, no ano de 1917, e ele veio no navio chamado Kassato Maru. Porque a navegação com imigração é uma relação muito forte. Quase todos os imigrantes vieram em navios, né? E então o navio foi o meio que ligou o Japão e o Brasil. Então, todo imigrante, eu acho que ele tem um sentimento especial pelos navios de imigração, os navios de um modo geral. E de Santos, as famílias partiram de trem rumo a São Paulo. E foram em lugares como estes que vieram os primeiros imigrantes atrás do café. Eles vieram inicialmente com um contrato para trabalhar nas fazendas de café. Os grandes fazendeiros paulistas precisando de mão de obra, né, fizeram essa chamada lá para o Japão, se não queria enviar imigrantes para trabalharem nas lavouras de café. Quando eles chegaram aqui no Porto de Santos, eles foram para o interior de São Paulo, lá para a região de Presidente Prudente, Bastos, aquele lugar onde tinha uma grande colônia japonesa. E lá que ele foi criado, né? E eles trabalhavam na fazenda, mas na parte de agricultura. No início, foi difícil para os imigrantes habituarem ao Brasil, por causa do idioma, da alimentação e também passaram por algumas dificuldades encontradas nas lavouras por aqui. E propaganda dizia que você voltaria riquíssimo para o Japão, trabalhando 2 anos de contrato nas fazendas de café. Só que isso, na realidade, não aconteceu, um pouco porque houve queda na Bolsa Internacional, né, do valor do café, e o café não tinha mais tanto valor assim. Entretanto, através de um sistema chamado de lavoura de parceria, em contrato com o proprietário de terras, no qual os trabalhadores japoneses se comprometiam a semear o café e cuidar da plantação. Em troca, ficavam com os lucros da primeira safra. Dessa forma, muitos japoneses conseguiram economizar
e comprar seus primeiros pedaços de terra. Assim, os imigrantes japoneses nos deixaram muitos ensinamentos. E eu acho que essa perseverança e essa garra que todos os japoneses trouxeram desde a época da imigração é que faz a diferença. Parabenizar os nossos descendentes que tiveram a coragem de atravessar o oceano e vir até o Brasil, né, viver uma nova vida num país totalmente diferente, onde eles não dominavam a língua. E se nós estamos aqui hoje, é porque essas pessoas tiveram a coragem. Eu quero falar um provérbio japonês que eu li há um tempo atrás, e ele é assim: seja tão duro quanto o mundo exija de você, e tão suave quanto o mundo permita que você seja. E os imigrantes japoneses, eles foram exatamente assim, valentes quando chegaram aqui, não perderam a cultura e a alegria. Então, eu quero parabenizar pelos 112 anos da imigração. Minasan, arigatou gozaimasu.